Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos do Ideal Espírita, aqui estamos para o estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje vamos estudar uma mensagem que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E essa mensagem chama-se O Ouro Intransferível. Então, já de início, nós vemos que o tema trata de ouro, que é um bem material de alto valor. Então, a mensagem está falando de riqueza, de tesouro. E dizendo que esse ouro, ele é intransferível. E o que quer dizer transferível? É aquilo que se pode passar, que se pode ceder, entregar. Então, transferir é mudar alguma coisa de lugar. Pode se passar, se ceder, se entregar. Então, o que é intransferível, então, é aquilo que não se pode transferir. Não se pode ceder, nem mudar de lugar, nem passar, nem entregar. Então, trata-se desse ouro que não se pode transferir. Então, vamos à leitura da mensagem para começarmos a caminhar junto com o Emmanuel e com aquilo que a doutrina espírita e o Evangelho podem contribuir para o nosso entendimento. Vamos lá. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E a mensagem. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes cai, ou melhor, que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Então, essa é a primeira parte da mensagem, meus amigos. E qual que é essa recomendação divina? Emmanuel está se referindo à epígrafe que ele escolheu para essa mensagem, que é esse versículo do Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Então, é a esse versículo que Emmanuel se refere quando diz que é suficientemente clara essa advertência, né? Então, vamos nos ater brevemente nesse versículo, mas que é muito rico para a nossa interpretação. Então, o Senhor está aconselhando para que deles compres ouro, para que dele compre ouro. Então, nós vemos aqui um aconselhamento, não é uma ordem, não é um imperativo, mas o Senhor, no texto bíblico do Apocalipse, está fazendo uma advertência. João estava escrevendo às igrejas sob recomendação do Senhor.
e fazendo ali diversas observações. Nesse caso, do versículo em questão, ele se dirigia a uma das igrejas em que haviam muitos homens ricos. Era uma comunidade muito rica da Laodiceia. Então, são as 7 igrejas para as quais João escreve no Apocalipse. Logo no início, a gente vê esse registro. E para essa comunidade em especial, eram homens ricos. Então, para que a gente entenda um pouco mais, vamos voltar no versículo anterior ao 18, que é esse, e em que nós lemos o seguinte: porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bem, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E aí vem o versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, essa assertiva, esse conselho, nos parece que é para aquele que possui o valor amoedado do ouro, aquele que compra, que pode adquirir os bens materiais, mas que na realidade, espiritualmente, é pobre. Então, com o ouro pode-se comprar os bens materiais e todas as comodidades que vêm junto com esse poder do adquirir, né, com o poder da riqueza, com esse tesouro material. Mas isso não é garantia nenhuma de que a criatura seja espiritualmente rica. É até mesmo um grande desafio, como a gente vê no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo diz para a gente isso muito claro, né? Que a riqueza ela é uma prova muito difícil para o espírito, porque leva aos arrastamentos. A criatura pode se deixar levar pelas paixões, pelo egoísmo, pela ambição e ganância, se não sabe utilizar os bens materiais. E aí ele acaba se comprometendo diante da lei. Então, aqui nessa assertiva, fica claro, né, que para ter riqueza verdadeira, é preciso que se compre o ouro provado no fogo. Então, vamos lá. Compres de mim. Então, imaginemos aqui, né? Não é como Jesus afirmou em outras passagens, do batei e abri-se-vos-á, pedi e obterei. Aqui é diferente. Essa assertiva é um pouco mais complexa. É compres de mim, né? No texto está escrito de mim compres. Aconselho-te que de mim compres. E o comprar não é pedir. O comprar implica movimentação de recursos. Então, nós colocamos aqui, né? Que esse compres de mim quem? Jesus deixou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Emmanuel, na sua mensagem, vai dizer o seguinte: para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Então, para ir ao Altíssimo, nós precisamos ir a Jesus. Ele deixou aqui, explícito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que inclusive é o nome do livro em questão que nós estamos estudando. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Emmanuel, então, aqui diz, né? Para que um homem, vamos repetir essa parte, para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo.
Então, o Pai, Deus, nos oferece generosamente essa fortuna. Ela está disponível a nós, mas é preciso que nós façamos uma movimentação para que nós possamos adquirir esse ouro, essa fortuna e essa riqueza, esse tesouro que provém das mãos generosas do Altíssimo. Então, compre, é para comprar, ele nos aconselha. Implica em movimentação de valores, na utilização de recursos. É preciso ter crédito para que nós possamos comprar esse tesouro, ou esse ouro, que é um ouro intransferível. Nós vamos caminhando durante o estudo, vamos para entender qual ouro é esse, o que ele está falando, né? Porque se a fortuna está disponível e é generosamente ofertada pelo Pai, nós todos temos acesso. Mas é preciso fazer uma movimentação de valores. E só vai poder utilizar quem tem valores, quem tem recursos. É interessante, gente. Vamos caminhando e vamos aqui dar um exemplo. Quando André Luiz, desencarnado, vai para a cidade espiritual chamada Nosso Lar. E Dona Laura, mãe de Elias, o seu enfermeiro, vai explicar a André Luiz que lá em Nosso Lar também há uma moeda com a qual podem ser adquiridos objetos, coisas lá, que existe um patrimônio comum aos habitantes da cidade. Mas aquele que trabalha, e aqui entra um outro ponto fundamental para o nosso entendimento, aquele que trabalha tem direito a uma remuneração, que lá se chama bônus hora, né? Então, aqui nós lembramos, ó, ela faz essa afirmação, em Nosso Lar, para André Luiz. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Estão percebendo, meus irmãos, que para que possamos obter, mesmo lá a nível de Nosso Lar, né? Para que eles pudessem ter alguma coisa, além daquilo que é patrimônio comum, era preciso dar alguma coisa. Então, eles trabalham e recebem bônus hora. Eles têm crédito por horas trabalhadas. Quanto mais complexo o trabalho, quanto mais difícil e sacrificial, mais vale esse bônus hora, tem um valor maior. Ah, mas será que o dinheiro de lá é como o dinheiro aqui da Terra? Não. Nós vamos ver algumas particularidades que não funciona do mesmo jeito, porque lá o que vale é a ficha de horas trabalhadas. E essas horas trabalhadas vão ser revertidas em possibilidades, em créditos, em títulos, que a criatura pode usar não só para adquirir coisas, mas também para interceder pelos amigos e para ter também crédito para que amigos também cuidem dele. Por exemplo, quando Dona Laura vai reencarnar e ela vai ser aqui na Terra tutelada por esses amigos lá de Nosso Lar. Eles vão continuar cuidando dela aqui na Terra e acompanhando a reencarnação dela aqui. Então, esses créditos, que aqui nós estamos fazendo uma referência àquele versículo do Apocalipse, quando o Senhor diz, de mim compre o ouro provado no fogo, nós estamos aqui fazendo essa comparação, né, de que é preciso trabalhar para obter valores e podermos comprar alguma coisa. Então, esse compre do versículo implica em movimentação de valores, utilização de recursos,
Vamos lembrar aqui, o tempo também é um recurso que nos é dado aqui na Terra, como encarnados, e lá em nosso lar. Tanto é que o dinheiro chama-se bônus hora, fazendo referência ao tempo, né? É o tempo de trabalho. A ficha vai contar o tempo do trabalho no bem, o tempo que a criatura se dedicou a praticar o bem, a trabalhar pelo próximo, né? Então, nós entendemos que esse compre do versículo é esse ato de utilizar esses recursos, esses créditos adquiridos através do trabalho no bem. Vamos lá. Mas compres o quê? Estamos falando do ouro intransferível. Compres ouro. Ouro, aquele metal de alto valor, e que aqui certamente tem um sentido espiritual. Então, não é qualquer ouro, é o ouro provado no fogo. E aqui interessa que a gente se atente à situação desse metal ouro sendo purificado através da alta temperatura no fogo. Então, o fogo ele tem um sentido muito importante aqui para esse ouro. É um fogo que vai purificar, que vai transformar. Então, é um ouro refinado no fogo. Em algumas traduções bíblicas, a gente encontra o termo refinado no lugar de provado, né? O ouro ele vai ser refinado. Então, é o fogo que prova o valor daquele metal, né? Ele vai apurar o valor daquele metal. E nós lembramos, então, da palavra fogo em relação ao batismo. Isso aqui é só para a gente fazer uma referência, para entendermos esse versículo, né? Por exemplo, João Batista batizava pela água, que indicava o arrependimento, né? Aqueles que se arrependiam poderiam ser batizados por ele na água. Mas ele dizia, virá um maior do que eu, e ele vai batizar com fogo. Aí a palavra fogo novamente no Evangelho. Então, o batismo por Jesus quer significar a transformação da criatura, a purificação da criatura. Então, vamos percebendo aqui o que significa esse ouro comprado no fogo. Ou melhor, comprar o ouro provado no fogo, ou refinado no fogo. Não é qualquer ouro, é um valor que foi aferido, refinado, provado. É o valor da criatura que foi aferido, provado e refinado. Então, Jesus é esse caminho para que cheguemos a esse tesouro que é generosamente ofertado pelo Pai, mas que é preciso, como ele nos indica aqui, que compremos dele, que utilizemos aqueles nossos recursos já adquiridos, porque o trabalho vai permitir que a gente adquira recursos e assim nós vamos poder ir angariando no nosso ser os tesouros que são intransferíveis, que é o que Emmanuel chama de ouro intransferível. Vamos seguindo. Quando fala-se em fogo no Evangelho, nós lembramos de outra mensagem de Emmanuel, em que ele cita o cadinho esfogueante. O cadinho esfogueante é aquele aparelho, aquele recipiente que guarda o metal, e o metal está sendo ali submetido ao fogo, às altas temperaturas, que podemos entender como as dificuldades, as provas, as expiações pelas quais a criatura passa.
Então, nessa mensagem, que está no livro Coragem, nós destacamos a seguinte frase: não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. Então, aqui ele faz a referência à purificação através do burilamento da alma, do espírito humano, se referindo ao metal. Então, assim como não se apura, não se acrisola um metal sem o cadinho esfogueante, sem o passar pela prova do fogo, também a alma não se burila, não se transforma, não se modela sem a purificação. É preciso passar por esse processo de, às vezes, doloroso do cadinho esfogueante. Essa foi uma lembrança nossa, uma referência, né? Quando se fala de fogo, metal, é o cadinho esfogueante que permite que o metal se purifique. Então, sigamos com Emmanuel na mensagem do livro. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente. Então, qual é a riqueza espiritual? É o ouro intransferível, que no versículo consta como ouro provado no fogo. Essa é a riqueza espiritual. E onde que o espírito adquire? Como? Nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante. Vejamos que Emmanuel descreve aqui situações pelas quais nós passamos, o espírito passa na sua caminhada evolutiva. São desafios, são dificuldades, é a montanha que temos que subir. Então, o trabalho árduo vem junto aqui com a profunda compreensão, quer dizer, junto ao trabalho árduo, ele está colocando a questão da intelectualidade, do estudo, do esforço de entendimento e a vitória sobre si mesmo, quando a criatura se propõe ao bom combate, né, a vencer a si próprio, as suas inferioridades. E esse esforço, sendo incessante, vai conferir ao espírito essa ascendência, quer dizer, esse subir, né? Ascender é subir, que vai ser legítima, porque vai ser verdadeira, porque vai ser ali aquela propriedade que o espírito adquiriu, mas que não é uma propriedade transferível, como são os bens materiais na Terra. É essa propriedade que o espírito leva consigo, porque ele adquiriu honestamente no seu trabalho individual. E aí, Emmanuel diz que essa ascendência legítima será de bem-estar permanente. Então, tenhamos aqui essa claridade. Bem-estar permanente. Não é isso que todos nós almejamos? Esse bem-estar permanente? Na nossa situação atual, o nosso bem-estar, ele é intermitente, né? Estamos bem, mas daqui a pouco já não estamos mais. São os desafios de espíritos comprometidos que somos, habitantes do mundo de expiação e prova. Então, o esforço do crescimento espiritual, o entendimento, o trabalho no bem, vai levar o espírito a ascender, até que estejamos nesse bem-estar permanente. Então, por que ele fala o permanente?
além das transformações impostas pelo sepulcro. Olha que interessante. Então, para depois da morte, para depois do desencarne, é no plano espiritual. Então, essa ascendência da alma, ela é legítima. Se a alma evoluiu, desenvolveu, adquiriu valores, essa propriedade, esses tesouros intransferíveis, após o sepulcro, vão continuar com a criatura. É intransferível. Né? Por isso que será um bem-estar permanente. Estando no corpo, encarnados aqui na Terra, ou em outros orbes, ou no plano espiritual, né? Além das transformações impostas pelo sepulcro. E apenas levará a efeito tão elevada conquista, que ele vai dar mais uma instrução para a gente, após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Então, meus irmãos, o que é entregar-se totalmente ao Pai? É estar vivendo de acordo com as suas leis. É estar entendendo, compreendendo e agindo de acordo com a vontade do Pai. É isso que é se entregar totalmente ao Pai. Entender que tudo que o Criador fez é bom, que Ele é bondade infinita, que Ele é soberanamente justo e bom, e que tudo que acontece na nossa existência tem uma razão disso. Então, quando nos entregarmos a essa vontade e nos entregarmos ao serviço divino, que é fazer a vontade do Pai, assim como Jesus nos ensinou, estaremos, sim, nessa ascendência, nesse bem-estar permanente, como ele diz aqui. E ele continua na mensagem, o ouro intransferível. O homem, mobilizado pelo homem, poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre, ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. Olha aqui, que informação importante para nós. Que esses bens que o homem mobiliza, adquire, aqueles que lá no início, Emmanuel se refere como aquisições de fácil, né? Que é fácil, são de forma vulgar, o homem consegue, né? Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Né? Que o homem mobiliza 1000 recursos para atender os seus interesses inferiores. Né? E assim, ele pode também, através do seu trabalho, muitas vezes o trabalho honesto, né? Receber volumosos salários. Mas nós temos que convir que esses bens se transformam sempre. E algum dia eles vão estar nas mãos de outras pessoas, porque somos detentores provisórios dos bens fornecidos a nós aqui na Terra. Nem o nosso corpo é nosso, porque nós teremos que deixá-lo depois do desencarne. O espírito continua, mas esse corpo que hoje nos serve, abençoado que ele é por ser nosso instrumento de trabalho, um dia também vai se transformar sob as leis da matéria e vai deixar de existir como nosso veículo. E o nosso veículo será outro, né? O perispírito no plano espiritual, depois teremos outro corpo e teremos uma nova situação de vida. Muitas vezes não com a posse dos bens materiais. Então, somos detentores provisórios desses bens que são mobilizados, né? O homem mobilizado pelo homem. Então, ele está se referindo às coisas terrestres. Mas, numa próxima, pode ser que não esteja mais em nossas mãos. Como na própria existência, pode ser que os bens também nos escapem das mãos.
Nós não temos essa garantia, porque quem determina isso é o Pai, é Deus. Então, é muito interessante, nós vamos ver aqui nas instruções dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. É interessante lermos juntos. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Então, o Espírito Pascal deixa essa mensagem para nós, que nós recortamos apenas uma parte. Quem quiser pode ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vai poder ler essa mensagem. Então, meus irmãos, é para esclarecer para a gente o que é a verdadeira propriedade. O ouro intransferível não é nada daquilo que nós podemos deixar aqui na Terra, né? Mas aí nós lembramos de uma situação em que as posses materiais, elas podem ser transferidas dentro da nossa família, né? Que são as heranças. Então, aqui, nós vamos lembrar de novo de Dona Laura, né? Falando do bônus hora e de herança, né? Dona Laura em nosso lar. Ela especifica para a gente que mais vale a ficha de tempo de serviço. Então, aquele valor que é ganho, ele não tem o valor por si de dinheiro ou de aquele valor amoedado que se vai guardando em cofres ou debaixo do colchão. É aquele valor que confere direitos e preciosos títulos. Tá? Então, é a mesma coisa do ouro intransferível, que nós devemos comprar e nos dedicar, né, a esses valores, que são os valores do espírito, que se adquire através do trabalho. Então, lá em nosso lar, o trabalho vai conferir a ela direitos e preciosos títulos. E a questão da herança? André Luiz pergunta para ela. E a herança, como fica aqui? Já que ela recebia, né? E ela conta o seguinte, que não há, que eles não têm essas complicações lá em nosso lar. E que complicações, né? Que aqui na Terra a gente vê as brigas e muitas vezes até crimes em nome de heranças. Lá em nosso lar eles não têm esse problema, porque lá não tem herança. O único patrimônio que eles podem adquirir lá e que pode ser utilizado por outros, né, que seria herança, é o lar. Então, ela conta que ela está indo reencarnar e que ela possuía 3.000 bônus hora. E a filha iria retornar ao plano espiritual, né? Desencarnando aqui na Terra, ela sabia que a filha iria retornar. E ela conta para André Luiz que ela não vai poder passar os 3.000 bônus hora para a filha. A filha não tem direito dessa herança. Esse valor volta para o patrimônio comum da cidade. É interessante, porque não é transferível. Mas ela conta que ela, com esse valor que ela tem, ela tinha direitos e tinha títulos. Então, ela poderia interceder por aquela filha que estaria chegando, além de ter
como a gente já citou, o amparo dos amigos espirituais, ou a tutela lá do pessoal do nosso lar para ela aqui na Terra. Então, ela poderia interceder pelos outros. Então, olha que bacana. Olha o valor, né? E olha o tesouro, né? De ter amigos, de poder realizar o bem para o próximo. Então, ela iria providenciar trabalho para a filha com essas concessões que ela já poderia solicitar, porque ela tinha esses títulos, ela tinha o mérito, ou vamos dizer, ela tinha o crédito, né? Então é interessante que ela diz, ninguém pode pedir nada se não tiver nada para dar. Então é preciso ter para dar. E esse ter o quê? Esse ouro intransferível, né? Então é preciso ter valores que a gente possa movimentar, né? Para que a gente tenha realmente alguma riqueza. Então essa é a verdadeira riqueza. É fazer o bem. E são aqueles valores que são as aquisições espirituais, as virtudes, os valores morais solidificados, os méritos e os créditos adquiridos pela prática do bem. Esses, que são o ouro intransferível, continuam com o espírito imortal, não se perdem jamais. São o ouro intransferível. Vai seguir com a criatura, porque é bem inalienável, é bem intransferível. Então, o espírito desencarna, mas segue com ele a inteligência, os conhecimentos, as virtudes, esses valores morais, eles não vão se perder com a desencarnação. E muito menos com a próxima encarnação ou reencarnação do espírito. O espírito não perde aquilo que ele conquistou. Por isso que o ouro é intransferível. E é preciso trabalhar, é preciso comprar o ouro, é preciso que esse ouro tenha sido provado nas restregas, nas lutas da vida material. Então, irmãos queridos, vamos caminhando aqui na mensagem de Emmanuel. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, aqui mais uma receitinha para nós, nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo, entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Então, Emmanuel esclarece para nós que enquanto o homem, motivado pelo homem, ganha, às vezes, rios de dinheiro, fica cheio de possibilidades materiais, e ele não gasta isso no bem, ele apenas atende esses caprichos da sua personalidade ou o egoísmo, ele vai continuar sendo pobre, né? Ele vai ter riquezas materiais, mas vai ser pobre espiritualmente. Para que a riqueza seja verdadeira, é preciso trabalhar. Que ele coloca aqui, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, ao Pai, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Então, irmãos queridos, fica o nosso estudo da mensagem de Emmanuel, o ouro intransferível, para que cada um de nós possa avaliar a sua própria conduta. Quais são as nossas buscas, os nossos investimentos? Como nós estamos movimentando os nossos recursos, que são tantos
e nós recebemos a herança, como aquela do filho pródigo, né? Que o pai reparte a fazenda e dá as partes iguais para os filhos, né? Nossa herança que nós viemos com tantos recursos aqui para a vida material, como nós estamos utilizando, comprando, investindo? Será que estamos adquirindo ouro? Muitas vezes nós queremos fugir desse fogo, né? Nós não queremos as provas. E aí continuamos na superfície. E continuamos empobrecidos espiritualmente. Para que a gente possua esse ouro eterno intransferível, é preciso lutar, amar, sofrer. E aí sim, o nosso tesouro estará seguro conosco. E nós poderemos daí não transferir, porque não podemos passar. Por exemplo, eu não posso passar a minha paciência, se eu já tivesse conquistado, eu não posso passar para o meu filho. Eu não posso passar para o meu companheiro a paciência. Eu não posso dar isso a ninguém. Por mais que eu ame, eu não tenho como. É impossível, porque é um valor do espírito intransferível. Mas eu posso utilizar recursos em favor do meu próximo. E fazendo essa reflexão, nós chegamos a um outro ponto do Evangelho, que é essa passagem que está em Atos, capítulo 3, versículo 6. Como entender essa passagem? E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, aquele deficiente ali, nas portas daquele local onde Pedro iria passar, pede ajuda, esmola. E Pedro diz: eu não tenho ouro, nem tenho prata para te dar. Mas ele também não iria dar o ouro, que é intransferível, os valores íntimos. Não temos como passar. Pedro também não tinha como passar. Mas ele fala para aquele aleijado: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, vem o nosso questionamento. O que foi então que Pedro deu? E nós encontramos essa resposta no livro Luz Imperecível, num comentário do Sr. Honório. O que deu Pedro? Essa é a pergunta que nós fazemos. E ele tem essa colocação. Mas o que tenho, isso te dou. A riqueza espiritual, em forma de experiência, de compreensão, de conhecimento, fé, é inalienável, é intransferível. Mas nós podemos dar os reflexos, as suas consequências. Então, é isso que o livro Luz Imperecível vem nos esclarecer. Nós não transferimos para ninguém o nosso valor de experiência, de fé, de conhecimento. Mas nós passamos para o nosso próximo, como Pedro passou ali, os reflexos dessa sua condição íntima elevada. Né? As consequências disso, do saber amar, do querer se doar. Então, o espírito elevado tinha condições de doar de si. E aquelas vibrações amorosas, conjugadas com os valores perispirituais, né, os valores energéticos, secundados pelo amor, pela pureza da intenção, e aquela força que vai junto com esse amor, fizeram com que aquele aleijado andasse. Então, caros irmãos, é isso que nós tínhamos para trazer hoje. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus
nos dê bom ânimo para que as lições do Evangelho sejam absorvidas por nós, guardadas na nossa intimidade, mas trazidas a nível consciente, nos auxiliando nas nossas decisões, nas nossas ações. Agradecemos ao Senhor Emmanuel por tantas e tantas interpretações em formas de mensagens que chegaram para nós, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, a quem também somos todos gratos infinitamente, né, pelo seu trabalho como médium, que nos possibilitou essa luz chegar até nós. Né? Então, nós somos só gratidão e esperança que possamos realizar em nós essa transformação, essa movimentação dos nossos recursos, para que possamos adquirir também o ouro intransferível. Divino amigo Jesus, na oportunidade bendita do estudo, pedimos a tua luz em forma de vibrações amorosas para todos aqueles que estão conosco nesse momento, em qualquer momento que estejam assistindo a esse estudo. Também para os espíritos que porventura nos observem ou nos acompanhem, ligados ao nosso coração, e também recebam as tuas bênçãos, e que juntos possamos caminhar a passos firmes, com a mente esclarecida, em direção à tua luz e à verdadeira felicidade do dever cumprido. Paz e luz, Jesus amado, mentores queridos que nos assistiram e que conosco permanecem, só temos a agradecer. Que assim seja.